Olá, meus irmãos, muita paz, é meu desejo sincero para todos vocês. O tema que nós vamos tratar hoje é causa da obsessão e os meios de combater. Tá? É um assunto difícil, delicado, mas é extremamente necessário encararmos o problema da obsessão com a naturalidade que lhe é própria. Hoje, aqui, agora, nosso único desejo é trazer algumas reflexões sobre o tema. Tá? Que Jesus, através de seus emissários, nos auxilia a desenvolver o trabalho de forma sincera, franca e cordial. Então vamos ao trabalho. A obsessão, como sabemos, existe desde todos os tempos. Não foi o Espiritismo nem as reuniões mediúnicas que a criaram. Em verdade, a correta prática do Espiritismo permite que se veja o inimigo face a face, possibilitando o combate de tais influências em igualdade de condições. A obsessão é prova ou expiação de caráter geral. É assim que deveria ser encarnada por todos nós. Todos os seres, encarnados ou não, são mais ou menos suscetíveis a esse processo de influência espiritual. E como todas as dificuldades, como todas as vicissitudes que enfrentamos em nossa existência, a obsessão também tem um caráter pedagógico junto à justiça e à bondade divina. Sendo o pensamento a porta aberta para a intrusão de espíritos maus, desenvolver o domínio de nosso pensamento é essencial para evitarmos esse tipo de transtorno. Sabemos que a nossa mente é como se fosse uma estação transmissora e receptora. Tanto emitimos pensamentos, ideias e vibrações, quanto captamos pensamentos, ideias e vibrações alheias. Emmanuel, no livro Roteiro, nos ensina que estamos mergulhados em um mar de pensamentos. Imaginemos nós, façamos aí um exercício de imaginação, são mais ou menos 28 bilhões de mentes encarnadas, entre encarnados e desencarnados, emitindo pensamentos. É uma teia de pensamentos e estamos nesta teia inseridos. Espíritos imperfeitos que somos, nossos pensamentos menos felizes se identificam com os pensamentos de entidades também imperfeitas, através da sintonia e da afinidade, criando verdadeiras tomadas mentais. Negar esse princípio é o mesmo que negar que a eletricidade flui por um condutor elétrico. Por isso é tão necessário encararmos a obsessão como aceitamos a possibilidade de ficarmos enfermos. É um fenômeno natural que pode ser e deve ser combatido, não deve ser negado. Sentir-se constrangido diante a constatação de um processo obsessivo em si mesmo é o mesmo que sentir vergonha de uma gripe, uma pneumonia, e vão me desculpar os exemplos, tá? De estar visitando regularmente aí um psicólogo, um psiquiatra. É se ofender ao adquirir qualquer doença física mais ou menos grave. Como veremos, não é o fato de emitirmos pensamentos, palavras e atos em desalinho que estaremos obsediados. Não é isso. Podemos influenciar e sermos influenciados sem estarmos obsediados. Tá? Há uma diferença clara aí, tá bom? Não reconhecer a existência do processo obsessivo em si mesmo, quando é possível, porque às vezes não é, a fim de combatê-lo, tá? E não reconhecer no próximo a fim de auxiliar é perder uma enorme oportunidade de caridade, aprendizado e progresso espiritual. Para Kardec, o maior obstáculo, a maior dificuldade para a prática mediúnica é a obsessão. E é desta forma que ele inicia, lá no Livro dos Médiuns,
no capítulo 23, item 237, o estudo sobre a obsessão desta forma. Entre os escolhos, as dificuldades, entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Isto é, o domínio que certos espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada por espíritos, senão pelos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, retiram-se. Isso é importantíssimo. Está falando de reunião mediúnica. E às vezes nós imaginamos que somente pelo fato de estarmos reunidos ali, com um propósito de bem, de caridade, estaremos sendo protegidos, assistidos por bons espíritos. Engano. Existem outros pré-requisitos que também constam no Livro dos Médiuns da doutrina espírita, tá? Porque olha, Kardec afirma: os bons não constrangem ninguém, aconselham, combatem a influência dos maus, e se não são ouvidos, retiram-se. Tá? Ele segue, Kardec: os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fosse uma verdadeira criança. Olha a dificuldade que nós temos para lidar com isso. Nos conduzem como se fossem crianças. Isso no Livro dos Médiuns. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 81, Kardec amplia um pouco o conceito de obsessão para qualquer indivíduo, generalizando encarnado, desencarnado, médium, ostensivo ou não. Ele usa o termo indivíduo. Então ele fala assim: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influenciação moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Para a gente refletir, E segue Kardec: em relação às faculdades mediúnicas, que ele já volta a falar do médium, Em relação às faculdades mediúnicas, os médiums ficam com a mente muito perturbada e não conseguem ter segurança nas manifestações que produz. Olha só como prejudica o médium, o grupo e, quiçá, a casa espírita. Então, nós temos mesmo que prestar bem atenção. Se o codificador coloca a obsessão como primeiro obstáculo, será que a gente dá importância a esse tema dentro das nossas casas, dos nossos grupos mediúnicos? Para montar um grupo, para que esse grupo funcione, a contento no nosso querer, na nossa imaginação, pensamos e conversamos e discutimos várias coisas em grupo. E obsessão, que para Kardec é o primeiro obstáculo. Nós damos esta ênfase neste tema, procuramos investigar, procuramos estudar para refletirmos, tá bom? Bom, ainda no item 237 lá do Livro dos Médiuns, Kardec segue dizendo assim: a obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir, e esses caracteres resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. Então ele vai catalogar a obsessão através do grau de constrangimento sobre o obsediado e a natureza dos efeitos que essa obsessão produz. Então ele segue assim: olha, a palavra obsessão é de certo modo um termo genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades são obsessão simples, fascinação e subjugação. Nesse trabalho focaremos apenas nos dois primeiros tipos. Nosso maior foco será inclusive na fascinação,
por ser mais difícil de ser identificada e aceita pela própria pessoa. Quanto à obsessão simples, trabalharemos a definição e alguns comentários, mas focaremos mais na fascinação. Tá? Vejamos então obsessão simples com foco na reunião mediúnica, também no item 237. Dá-se obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe ao médium, se intromete a seu mau grado nas comunicações que recebe. Impede o médium de receber comunicação de outros espíritos e se apresenta no lugar daqueles que são evocados. Evocados. Essa palavrinha merece também um cuidado especial. Na época de Kardec, durante a codificação, fazia-se evocações pessoais, não é isso? Mas nós, hoje em dia, não fazemos mais essas evocações pessoais, mas quando nós começamos a nossa reunião e pedimos que esteja presente ali o mentor da casa, o mentor da reunião, não é isso? Os nossos protetores, nós estamos fazendo a invocação. Então, se a reunião não tiver as condições ideais, um espírito obsessor pode tomar o lugar desses que acreditamos ser os mentores da reunião. Há possibilidade, não estou falando que mas há a possibilidade, conforme Kardec cita aqui. Tá? Os bons se afastam quando a gente não ouve. E os obsessores substituem os espíritos que vão estar na reunião, então há a possibilidade, no meu entendimento, me perdoem. Tá? Nesse caso citado por Kardec, o espírito, a contragosto do médium, se intromete nas manifestações, iludindo, mistificando, mentindo, e pode fazer o médium e o grupo perder tempo precioso do trabalho, pois se apresenta no lugar de todos os espíritos que deveriam se manifestar. Segue Kardec. Ninguém está obsediado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no começo, quando ainda não tem experiência necessária. O termo experiência também tem que ser bem analisado. A experiência não é tempo de mesa mediúnica. Experiência é através do estudo, da análise dos fatos, é o acompanhamento dessas manifestações, exame crítico, tirando dali conhecimento. Tá? Então não é só tempo de mesa não, tá? A obsessão consiste, na realidade, na tenacidade, na pressão, na persistência, na obstinação que o espírito tem de influenciar aquele médium ou aquele indivíduo. Com foco na população em geral, já vamos deixar o médium aí um pouquinho, né? Descansar um pouquinho, para refletirmos sobre a obsessão simples com foco na população em geral, podemos tomar um trecho do livro Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas, porque ela resume o conceito de obsessão de forma muito interessante. E ela fala assim, olha, configura-se obsessão toda vez que alguém encarnado ou desencarnado, já colocou encarnado aí, né? Exerce sobre outrem constrição mental negativa, por qualquer motivo, e através de sugestão, indução ou coação. Olha só, se essa constrição mental, né? Se essa pressão mental negativa, ela pode vir vestida de sugestão, de indução ou de coação. Se isso tiver como objetivo domínio, teremos aí obsessor e obsediado. Tá bom? Constrição mental, pressão mental através de sugestão, indução ou coação. Tá? Estaríamos aí diante de uma obsessão. Nós podemos pegar como exemplo, né, o assédio moral, acredito. Tá? O assédio moral, ocorrência comum, né? A gente ouve muito falar nisso aí, em várias situações. Então imaginemos alguém numa posição hierárquica superior e persegue o subordinado insistentemente, não deixa em paz, através de um dos três, coação, indução ou sugestão, objetivando a conquista desse ou daquele resultado de interesse próprio.
Então ele está querendo domínio para ter um resultado que lhe interessa. Então nós temos aí, neste exemplo, o constrangimento, a persistência e o domínio. Caracteriza uma obsessão simples. Né? Os espíritos obsessores se utilizam de nossas paixões e vícios e as potencializam. Eles não criam nada em nós, só pegam as nossas imperfeições e as potencializam. Dão mais potência naquilo. É o que eles fazem. Não criam nada em nós. Tá? E nós somos os únicos responsáveis por essa sintonia. Na obsessão simples, o espírito obsessor não se esconde. A pessoa percebe que há algo errado nela. Tá? Então, o que acontece? Ela percebe que tem algo errado, então ela busca ajuda, busca solução, busca apoio. E é nesse ponto que a torna mais simples que a fascinação, como veremos. Né? Será o próximo tópicozinho aqui. O segundo tipo, então, de obsessão, classificado por Kardec, é a fascinação. Tá? No livro dos médiuns, Kardec classifica, descreve a fascinação dessa forma aqui. A fascinação tem consequência mais grave, muito mais grave. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. Olha só, o espírito ilude o médium de uma forma que lhe paralisa o raciocínio. O médium fascinado não acredita que esteja sendo enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Fora erro acreditar que a esse gênero de obsessão só está sujeito pessoas simples, ignorantes, sem senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes sobre outros aspectos. O que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. Muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela ocorre, o espírito conduz o indivíduo de quem chegou a apoderar-se como se fosse um cego. Já não compara nem no caso da obsessão simples, que é como uma criança. Não é isso? Mas aqui é como se fosse um cego. E pode levar o médium a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fosse a única expressão da verdade. Na fascinação, o obsediado perde o senso crítico e não é capaz de avaliar racionalmente esta ou aquela situação. Facilmente identificamos que existe entre obsessão simples e fascinação. Facilmente identificamos essa diferença. Compreende-se também que os espíritos que a produzem têm características diferentes. Quem promove a obsessão simples e quem promove a fascinação, o espírito. Na obsessão simples, o espírito se agarra à pessoa, não passa de um importuno pela sua insistência. É insistente, é chato, não é isso? Na fascinação, a coisa é muito mais diversa. Para chegar a tais fins, é preciso que o espírito tenha habilidade, já tem que ter uma habilidade aí, seja astuto e profundamente hipócrita. Hipócrita porque ele não conseguiria atingir os seus objetivos se não se vestir de máscaras. Então, os termos caridade, humildade e amor a Deus lhe servem de carta de crédito para que possa, desta forma, assediar o médium. Através dessas cartas de crédito, caridade, humildade, amor a Deus, não é isso? Mas, ressalta Kardec,
Mesmo assim, deixa passar sinais de inferioridade que o fascinado é incapaz de perceber. O fascinado não percebe, mas quem está à volta é capaz de perceber. Tá? Então é necessário que todas as manifestações passem pelo crivo da razão. As manifestações ocorridas em reuniões mediúnicas devem ser analisadas, estudadas e tirar-lhe conhecimento, ensinamento. O que o espírito fascinador mais teme são as pessoas que podem identificar o processo obsessivo. Daí constituir sua tática, quase sempre, em inspirar o seu intérprete, o médium, o afastamento de quem lhe pode abrir os olhos. Ele consegue fazer com que o médium se afaste das pessoas que podem lhe abrir os olhos. Tá? Então, desta forma, o médium, o espírito vai estar sempre com a razão, porque não tem quem contradiga. Ele se afasta de todos. Tá? Então, e o médium, por não se reconhecer-se fascinado, recusa todo tipo de ajuda. E comandado pelo fascinador, ele se afasta de todos. É por isso tão perigosa. Fascinação. No item 243, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Kardec lista 9 itens, 9 características que pode facilitar a identificação de um processo obsessivo. Desculpa. Tá lá. Tá? Não vou ler os 9 itens, não, porque senão nós vamos estourar nosso tempo. Tá bom? Mas está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Tá? É uma relação de 9 itens. A predisposição para as obsessões está em nós mesmos, como Manuel Filomeno de Miranda nos esclarece. Ele diz assim: em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, que são os débitos morais a resgatar. Quem é que não os tem? Resgate para fazer de débitos morais, não é? Nós estaríamos aqui numa terra de prova e expiação. Concordam? Então, esses pré-requisitos estão em nós. Tá? Somente existe a obsessão porque há endividados. Criaturas que se procuram através dos tempos para acerto de débitos do passado. E somente existem esses processos dolorosos de resgate, porque o homem ainda é imperfeito. Somos todos nós imperfeitos, isso acho que já aceitamos, né? A existência dos fatores predisponentes, que citamos ali, facilita a aproximação dos obsessores. Entretanto, necessitam descobrir um momento propício para a efetivação da sintonia completa. Então, a existência do fator faz com que o obsessor se aproxime. Mas ele precisa de um certo momento X para que seja mais propício a ele realmente sintonizar com a sua presa. E esse momento tem o nome de invigilância. Momentos de invigilância existem muitos. Todos nós os temos. Podemos citar aqui alguns estados emocionais que representam invigilância em nossa vida. Né? Olha só, revolta, ódio, ideias negativas de qualquer espécie, depressão, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, avareza, egoísmo, ociosidade, irritação, impaciência, maledicência, calúnia, desregramentos sexuais e vícios materiais de todas as espécies. São as invigilâncias que facilitam a conexão daquele espírito que já foi atraído pelos fatores que eu tenho em mim mesmo. Né? Desde que esses estados de vigilância, isso é importantíssimo, passem a ser constantes, habituais, obviamente está configurada aí a predisposição para o processo obsessivo. Esses estados de invigilância, o ciúme todo dia, toda hora,
A maledicência todo dia, toda hora, passou a ser hábito. A revolta, o ódio, as ideias negativas constantes, o desânimo constante, o pessimismo constante, tornou-se hábito. Tornando-se hábito, está configurada aí a predisposição para o processo obsessivo. Recordemos de que qualquer ideia fixa negativa que venha perturbar emocionalmente é sempre sinal de alerta. Obsessão é escravização temporária do pensamento, imantando credores e devedores, que, inconscientemente ou não, se buscam pela lei de causa e efeito. Quais os meios de combater, então, a obsessão, depois de instalada? Muitas vezes imaginamos o obsessor como o mauzão da história, não é? Porém, frequentemente, ele é a vítima, que busca por justiça. E, desconhecendo a justiça divina, a toma, infelizmente, pelas próprias mãos. Tanto o obsessor como o obsediado estão comprometidos frente à própria consciência e frente à justiça divina. Ponto pacífico. São dois necessitados de amor, compreensão, auxílio, iluminação e caridade. O processo de desobsessão deve iniciar pela autodesobsessão. Identificado o fenômeno obsessivo, é necessário que o obsediado seja esclarecido através do conhecimento espírita. Esse procedimento é essencial. Além do esclarecimento ao obsediado, certo? Outras providências nós podemos ter. A prece, o passe, a transformação íntima, a reforma íntima, tão falada reforma íntima, o esforço para dominar o nosso pensamento, o desenvolvimento da vontade, primeira potência da alma, não é isso? Leon Denis, é isso? A terapia da caridade e, por fim, claro, também o esclarecimento e tratamento dos obsessores. Tá bom? Meus queridos amigos, vamos refletir que realmente é um ponto importantíssimo para que a gente possa desenvolver os trabalhos da prática espírita com maior segurança. Fiquem na paz. Obrigado. Um abraço. Tchau.